Vamos lá. Então, pessoal, meu nome é Marcos, para quem não me conhece muito, e eu só sou o primeiro a apresentar, porque eu fiz uma piadinha com a Clevine na última reunião, mas enfim. Eu vou colocar o cronômetro aqui para mim também, só para mim ter o controle. Top. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre oratória. É um assunto um pouco fora do meu nicho, mas eu gosto sempre de estudar um pouco fora também. Vou apresentar aqui. Aí. Acho que eu estou apresentando errado, não tô? Tá dando pra ver, viu? Tô vendo aqui. Tá no certo? Sim, tá dando certo. Tá, beleza, então. Bom, oratória para não oradores, né? Sabemos que nem todos aqui já nascem com uma boa oratória. Mas vamos lá. Eu quero falar um pouco sobre a oratória e vamos passar para o primeiro slide. Primeiramente, o que é oratória, né? Para que serve? Bom, segundo o dicionário, oratória é um conjunto de regras que constituem a arte do bom dizer ou a arte da eloquência retórica. Primeiro, assim, só para poder me conectar com meus ouvintes. Alguém que sabe o que é a arte da eloquência? Podem abrir os microfones. Não. Alguém mais? Alguém arrisca alguma coisa? Não Falar sei. com desenvoltura. Falar bem. Por aí. Bom, passamos aqui a arte da eloquência. Segundo, também, o Google, ela é, segundo não, né? É a definição dela. Ela é considerada uma arte no sentido de ser uma técnica. A retórica é o ato de falar bem, de convencer e de ser eloquente. Ou seja, de orquestrar as palavras de um modo que o emissor da fala transmita um receptor, um sentido preciso, organizado, consciente e, consequentemente, convincente. Ou seja, quando você vai transmitir a arte da eloquência, você está transmitindo também a arte da oratória, tanto que faz parte ali por dentro, como se fosse um time. A arte da oratória acaba sendo a arte de você se transmitir com a pessoa, se conectar, falar bem e, mais importante do que isso, a pessoa prestar atenção em você, a pessoa entender o que você diz. Passando para o próximo slide, eu também pesquisei como melhorar a oratória aqui no Google, padrão, meu chat GTP parou de funcionar, então tive que ir no Google mesmo. E aí, segundo o tio Google, ele vai falar que é você se preparar para falar, né, como melhorar. Você se prepara para falar, respire corretamente, use bem as pausas, mantenha a postura corporal e cuide dos movimentos involuntários, aposte na objetividade em seu discurso, utilize ferramentas visuais como recursos, enfim, seja espontâneo e tenha bom humor. Porém, se nós formos pegar isso aqui e levar à risca, bom, prepare-se para falar. Às vezes você não vai ter um tempo ali para se preparar para falar. Respire corretamente. Às vezes você é uma pessoa ansiosa, você não vai conseguir pensar. Então, se nós vemos e trazemos para os dias atuais, para a nossa realidade, ficaria da seguinte forma. Primeiro, tá? Só para fazer uma entrelinha, eu vou colocar vocês, né? Vou mostrar para vocês um vídeo de um cara gringo que ele vai fazer uma palestra e ele vai usar muito bem a arte da oratória. E aí vocês vão entender aonde eu quero chegar. Só uma frase aqui, né, meio cult, mas coragem não é não ter medo, mas sim ir em frente mesmo com medo. Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes o que trava a pessoa de ou falar em público ou ter uma boa oratória é a pessoa ser muito introvertida. Então, quando a pessoa é muito introvertida, ela tem medo de falar ou do que as outras pessoas vão pensar, então ela acaba não tendo uma boa construção na fala. Mas lembrando que isso é treinável, tá? Ninguém nasce 100% bem em oratória. Passamos aqui, ó. Eu acabei pulando uma, mas enfim. Agora nós vamos entrar aqui no vídeo. Vocês estão continuam vendo, né? Tá, Sim. vocês já estão Sim. no YouTube comigo? Sim. Vê se vai sair o áudio aí. And again, I have nothing here. Saiu. Top, show. Vamos lá, então. Esse daqui é o TED. Uma vez eu até já publiquei isso aqui lá no meu story, e aí eu dei uma dica para a galera de como
melhorar um pouquinho da oratória. Isso daqui é uma palestra e o nome é Como Parecer Inteligente ao Fazer uma Palestra. Lembrando, esse cara vai fazer essa palestra para várias pessoas. Deixa eu ver se vai mostrar aqui. Ó. Tem várias pessoas, tá, nesse vídeo. É realmente um palco. O mais curioso é que ele não fala nada com nada nessa palestra. Ele não dá conteúdo nenhum. Ele basicamente faz as pessoas prestarem atenção nele e as pessoas sorrirem com o humor dele, voltando até mesmo no que o Google falou para a gente lá atrás, sobre ter um bom humor, ter desenvoltura, e nós vamos poder ver como que ele usa essa desenvoltura, tá? Pelas minhas contas, eu tenho mais ou menos uns 4 minutinhos, então vou passar mais ou menos 1 minutinho ou 2 minutinhos de vídeo só para vocês poderem entender melhor, ok? And now I'm going to bring it to a broader point. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai começar aqui a palestra como se fosse realmente falar algo interessante. Eu creio, né, que ninguém sabia que ele ia fazer isso. Vamos lá. Nothing as a speak that day's conference. Nada. Zip, zilch, zippo. Nothing smart, nothing inspirational, nothing even remotely researched at all. I have absolutely nothing to say whatsoever. And yet, through my manner of speaking, I will make it seem like I do. Like what I am saying is brilliant. Eu vou fazer umas pausas, porque como está em inglês, então vai ficar entediante de ficar só ouvindo ele falar, para quem não compreende inglês, assim como eu. Porém, nós já podemos pegar o primeiro insight dele aqui desse vídeo. Vocês conseguem ver como que ele usa a entonação de voz? Ele vai muito longe, porém ele não acaba ultrapassando o limite, ele vai e ele volta, e assim ele vai se conectando com o público. And maybe, just maybe, my right hand, I'm going to do this by show of hands. How many of you all have been asked a question before? Nesse momento, ele acabou de fazer uma pergunta ou perguntando se alguém se identifica com o que ele falou. Então, você também vê que ele cria uma conexão com o público dele. Isso é muito importante. Por isso que eu também perguntei para vocês se vocês sabiam o que era, porque quando a pessoa só fala e só fala, e o assunto não é interessante para ela, ela acaba não prestando atenção naquilo. Okay, great. I'm seeing some hands. And again, I have nothing here. Now, I'm going to react to that and act like I'm telling you a personal anecdote. Something to break the tension, something to endear myself a little bit, something kind of embarrassing. Mas um adendo, ele sempre usando do bom humor dele. Então, sempre tirando as pessoas daquela zona de conforto e trazendo elas a rirem, a colocar um sorriso no rosto, porque isso também deixa a palestra um pouco mais emocionante. And you guys are going to... Aqui nesse ponto ele vai começar realmente a falar nada com nada e mostrar nada para eles, tá? Make it intellectual. I'm going to bring it to this man right here. Now, what this man did was important, I'm sure. But I, for one, have no idea who he is. Bom, como eu tinha dito, eu iria fazer 1 ou 2 minutinhos. Deixa eu só entrar aqui na outra parte. Tá, voltamos. Tá, como eu tinha dito, eu iria só mostrar um pouco da parte. Qualquer coisa eu libero para vocês novamente esse vídeo, porque ele é bem interessante de você ver. Mas algumas análises do vídeo que eu pude fazer, eu e a galera dos comentários, né, que eu traduzi lá para poder pegar deles também. Bom, eles falam sobre falar muito com as mãos e usar as inflexões expressivas para projetar confiança. Então, quando você fala, quando você se transmite, você acaba conectando com o público. E lembrando que conectar com o público é a chave principal do jogo, tá? Você se conectar, você conversar com as pessoas, tanto que se você for se você vê uma palestra do Método CIS, ou do Jorge mesmo, do Wendel, eles sempre tendem a conversar com a plateia, porque isso é o que vai gerar a conectividade ali, tá? Ponto 2, fazer perguntas ao público, compartilhar uma história sua para fazer o material parecer pessoal. Quando essa palestra, ele vai falar ali mais para o meio ou final do vídeo, ele compartilha uma história dele, e logo depois, essa mesma história se encaixa com um dado que ele vai mostrar lá na frente. Então, ele novamente entra no ponto de se conectar com o público, tá? Apelar para a autoridade, isso aqui é relativo, né? Porém, quando você mostra a sua autoridade, as pessoas normalmente têm mais confiança em você. Use imagens, aumente a intensidade. Essa parte de aumentar a intensidade e mudar o tom do leve para mais pesado foi aquilo que eu falei. Ir muito além, depois voltar, ficar um pouco mais tranquilo, ir de novo, voltar, porque isso também deixa
a conversa mais emocionante, assim como um filme de ação é. Um filme de ação, ele não é o tempo inteiro ação. Ele é ação, ele volta para uma parte um pouco mais tranquila, ação novamente, Acabou e o assim tempo. por diante. Top, já que meu tempo acabou, eu vou só dar o último dado aqui, que essa daqui é interessante. Segundo estatísticas, uma boa oratória influencia sim dentro de uma empresa, tá? Eu fiz uma pequena análise aqui. Então, um introvertido tem um pouco menos, o amigo dos amigos, que seria aquele que conversa com um, conversa com outro, tem o conversador, que ele também tem uma boa chance de seguir uma boa carreira, e aí tem aquele cara de boa oratória, e tem aquele cara que tem um espírito de liderança e tem uma boa oratória. Ou seja, você ter uma boa oratória só vai agregar na sua carreira, ou no seu trabalho, ou na sua família, enfim. E essa foi minha apresentação de hoje. Boa, 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 boa. 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 Parabéns. Sei. Muito Como que eu massa. paro de... Ah, tá. Pode Gostei da parar de tradução gravar? do inglês para o português. Gostou, né? Obrigado. Aprendi hoje.